Muito boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer uma outra live. Hoje uma live bastante legal também. Nós vamos falar sobre retorno às aulas, os aspectos emocionais com a doutora Daniele. Ela que é psiquiatra, tem uma grande experiência sobre isso e a gente vai bater um papo muito legal. Quero que vocês participem, que vocês coloquem perguntas e que a gente vai bater um papo muito legal aqui, tá bom? Um assunto bastante atual, ainda mais agora nessa época de pandemia, que faz com que a gente se preocupe, né? Os pais, como lidar com os filhos, como que os filhos estão reagindo, como que os pais estão reagindo. Então eu acho que vai ser um papo bastante interessante e vocês aí estão abertos para tirar as dúvidas que vocês quiserem, tá bom? Vamos aguardar aqui a doutora Daniela e bater esse papo, tá bom? A gente sabe que a questão da pandemia ainda está muito forte, né? Que as aulas ainda estão paradas em muitas cidades, em muitos locais e várias cidades aqui de São Paulo, do ABC, não estão querendo continuar as aulas porque as cidades estão fechando, lockdown, né? E faz com que vá atrasando essas questões. Então, que aspectos a gente vai falar sobre isso, né? Quanto isso afeta pais e os filhos, a própria educação dos filhos, né? Como que os pais estão enfrentando isso no dia a dia, como que os pais estão enfrentando isso nas suas rotinas diárias de trabalho, né? Como que isso está funcionando, né? As suas angústias, suas preocupações, né? Os estados emocionais. Oi, Raquel, tudo bem, querida? Logo, logo vamos fazer mais uma nossa aqui, hein? A nossa, aquela lá foi em sucessão, você não tem ideia, menina, foi muito legal. E vamos aqui aguardar a Daniele para a gente bater esse papo e falar, né, essas questões que eu estou levantando aqui, as questões emocionais do retorno das voltas às aulas. Eu tenho muita gente que eu atendo que tem filhos na escola, estão tendo que ficar em casa, home office, então tá bem pesado para muita gente aqui. A Daniele chegou aqui e vamos chamá-la para bater esse papo aqui com. Olá, Olá, boa noite, Daniele. noite, tudo bem? Bem, você, obrigado por ter aceito aí o convite. Imagina, obrigada a você pelo convite. Eu sei que tanto a sua agenda quanto a minha estão extremamente apertadas, né? Mas a gente conseguiu achar uma brechinha nos nossos horários aqui para poder bater esse papo. Tá pegando bem a conexão aí para você? Eu tô te ouvindo bem, tá tudo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tudo em ordem. Eu tô, tá perfeito. Então, Daniel, eu estava dando uma introdução aqui, comentando, né, a respeito de como está a situação das escolas, né, do retorno às voltas às aulas. Eu tenho pacientes, inclusive antes da gente entrar nessa live, eu tenho um trabalho de grupo e eu estava com duas pacientes, uma é professora de escola pública e a outra é mãe de uma filha de escola particular, e ambas estavam dizendo as experiências delas nessas questões do retorno às voltas às aulas, e cada uma nas suas ansiedades, nas suas preocupações. Então, um lado, uma mãe, de um lado, e uma profissional Uhum. da área de educação. E tanto uma quanto a outra, extremamente assim, ansiosas, angustiadas, e a pessoa que trabalha na escola pública, falando das angústias desses pais, também dessas preocupações desses pais, de ter que deixar os filhos na escola, porque também tem que trabalhar, tem que levar sua rotina diária. E essa outra, que é mãe, tanto ela quanto o marido trabalhando em home office. Então, acho que a gente vai bater um papo muito legal sobre isso, né? Mas antes eu quero que você se apresente para o pessoal, né? Fala um pouco da sua experiência e como que você está observando tudo isso que a gente está enfrentando no dia a dia. Obrigado mais uma vez.
Imagina. Então, obrigada, Nelson, pelo convite. Bom, meu nome é Daniela, eu sou médica, sou psiquiatra da infância e da adolescência. E a gente tem trabalhado várias questões sobre saúde mental, principalmente durante a pandemia, durante a quarentena, que ficou tudo muito evidente, ficou tudo muito exposto. E acho que essa questão do retorno às aulas é fundamental para a gente conversar, porque é isso que você falou, né? Assim, tem dois lados, às vezes dá muita briga, né? A gente mesmo tem É, é. cada vez que a gente faz um vídeo, o mundo cai, né? É verdade. E um pessoal que pega pesada. Mas eu acho que é isso, assim, a ideia é a gente poder pensar, sem defender um lado ou outro, o que nós que trabalhamos com criança e com saúde mental pudemos perceber ao longo desse tempo, né? Eu acho que isso que você estava falando é interessante, né? Assim, os pais precisam trabalhar, isso é fato. Hoje em dia a gente não tem mais como a família estruturada como antes, né? Que ficava a mãe em casa, ou muitas vezes com os avós. Sim, Essa questão sim. mudou muito a estrutura familiar e a dependência de outras pessoas. Então, as pessoas, de repente, se viram sem Uhum, casa, sem escola, sem creche, sem poder deixar os filhos com os avós, né? Então, assim, precisou sim. organizar. Eu acho que isso foi uma boa, né? E isso que você falou eu acho muito interessante, Nelson, porque infelizmente o que a gente tem visto na prática, assim, eu sempre gosto de falar, eu trabalho nos dois extremos, né? Então eu trabalho no meu consultório particular, com condições ideais, tudo certinho, condições inclusive físicas, né, de Covid, tudo arejado, Sim, sim, limpo entre sim. um e outro e tal. E trabalho em hospital público, sempre trabalhei, então tenho muito contato com esse outro lado. Eu acho importante a gente conversar isso, né? Assim, as pessoas precisam trabalhar, as mães, os pais, a gente tem muitas mães que são sozinhas, avós sozinhas, tias sozinhas, a gente tem todo tipo de estrutura familiar e elas precisam trabalhar, né? Na medida que o trabalho Sim. presencial foi voltando lá para março, abril, ficou muita gente em casa, mas e algumas pessoas nunca, né? Caixa de supermercado, enfim, tem gente que nunca parou de trabalhar, eu, médica, nunca parei de trabalhar fora. As pessoas foram voltando e o que se faz com essas crianças, né? Porque já não É tinha verdade. escola, o avô, enfim, né? Então, o que a gente viu foram coisas muito complicadas socialmente. Então, a primeira delas, os pais começaram a deixar as crianças em creches clandestinas, porque é isso, eles precisam trabalhar, a gente não está nem julgando, né? O que é certo, errado, deveria, poderia. Precisavam sair para trabalhar, tinham crianças em casa, começaram a deixar em creches clandestinas que a gente escuta coisas enlouquecedoras, né? Então, assim, existe uma regulamentação justamente por isso, né? Existe uma questão mínima de higiene, de saúde, de acompanhamento. Então, essas creches clandestinas, a gente não sabe onde são, como são, né? Então, acho que tem essa questão importantíssima. Muito pior do que deixar em creches clandestinas, a gente viu crianças cuidando de crianças. Então, eu tenho pacientes, sei lá, de 8, 10 anos cuidando de irmãos de 3, 4 anos, o dia inteiro sozinhos, né? Então, a mãe deixa lá comida, É, é. a criança esquenta, se queima, cai o prato, o irmão menor, enfim, acontece de tudo. Então, a gente vê isso, crianças sozinhas dentro de casa. E a situação que eu vejo pior de todas é crianças fora de casa. Né? Então, o que a gente vê são crianças expostas na rua, afinal, elas não estão na escola, elas não têm onde ficar, com quem ficar, esses pais não têm com quem deixar, e as crianças estão na rua. Né? Então, estão expostas a todo tipo de violência. A gente viu muitas crianças sendo usadas realmente pela questão do tráfico e para outras coisas ilícitas. Né? As crianças têm maior facilidade para um monte de coisa, para correr, para se esconder, não são pegas pela polícia. Então, assim, acabam sendo usadas para um monte de coisa e as crianças ficaram na rua. Né? Então, assim, a gente viu uma situação muito mais complicada do que crianças na escola. Então, acho que isso é um ponto importante para se pensar. Claro que todo mundo tem medo Sim. de volta para a escola, tem questões que a gente pode conversar aqui de higiene importantes, mas a grande questão é assim, o que foi feito com essas crianças que não estavam na escola? É isso que eu queria chamar a atenção, né? Por isso que eu tenho Sim, legal. nós de uma, sei lá, de uma camada social mais favorecida, né? A gente conseguiu, foi difícil, né? Todo mundo, mas a gente se adaptou, né? Cada um conseguiu um computador, um celular, todo mundo tem internet em casa, arruma um quarto, enfim, eu tenho 4 filhos, foi um caos aqui, mas a gente se organizou, né? Aham. Tem tudo, é o que eu falo. A escola dos meus filhos é excelente, se organizou no ensino online. Foi chato, foi difícil, mas a coisa fluiu. A escola super se empenhou, eles super se empenharam. Eu, né, assim, todo mundo se empenhou, meu marido, todo mundo. Mas e quem tava, não tava, né? Quem não tinha escola, né? Porque isso também É ficou verdade. muito evidente. Eu falo, né, que a gente já tinha uma diferença social, virou um abismo social. Porque é isso, as escolas particulares, mais ou menos, né? Algumas mais, outras menos, se organizaram, né?
tiveram ensino online, enfim, umas melhores, outras piores. A escola dos meus filhos, por exemplo, foi excelente. Sei lá, nem um mês depois já estava um negócio funcionando incrivelmente, né? Mas as escolas públicas não, né? O que a gente viu é que as crianças não tinham aula, não tinham aula. Né, assim, alguns poucos professores conseguiram, porque também eu não estou nem falando a questão do professor, né? Eles não tinham estrutura, de repente da noite para o dia você precisa dar aula, fazer vídeo, receber lição por WhatsApp, por e-mail, é uma estrutura toda que não existia antes, né? E que eles também não tinham o apoio das escolas, também não tinham o apoio do poder público, ficou muito difícil para eles. Mas o fato é isso, as crianças não tiveram aula à distância, as crianças não tinham condição, então a gente vê, por exemplo, que existe às vezes um celular na casa para, sei lá, 4, 5, não tem internet, né? Ou quando tem uma internet muito ruinzinha que não dá conta, né, de assistir aula, de baixar programa, enfim. Não tinha, as crianças não têm lugar, né? A gente sabe que essas pessoas vivem várias pessoas no mesmo ambiente, então tava todo mundo em casa, aquela confusão toda, a criança não conseguia sentar numa mesinha, numa cadeirinha para poder estudar, para poder prestar atenção, era barulho, era mãe gritando, era, né? Então assim, esse ensino simplesmente não aconteceu. Então, o que a gente escutou é isso. Alguns poucos professores conseguiram fazer algumas aulas, né? Não foram a maioria. E o que acabou acontecendo, parece que tinham sites, então o pessoal tinha que entrar num site, que também já é muito complicado, e preencher as determinadas lições que eram dadas. Ou seja, essas crianças não tiveram aula, né? Elas fizeram lições, né? Mas assim, quem explicou como vem, de onde vem, não teve, né? Ou seja, assim, quem conseguiu fazer, que a grande minoria, a gente tem um estudo aí de quase 4,9 milhões de crianças sem estudo esse ano no Brasil. No ano Caramba, é muita gente. é muita gente, né? Então, assim, a grande minoria, a minoria que conseguiu entrar também foi nesse esquema, né? Também não funcionou. Então, e a gente vê realmente, algumas escolas realmente tiveram muita vontade, alguns professores tiveram muita vontade, então alguns criaram apostilas, então a família lá pegava a apostila, preenchia e devolvia. Mas era isso, era uma apostila, assim. Imagina uma criança que, sei lá, tá aprendendo a se alfabetizar, por exemplo, né? Como é que você aprende a ler e escrever numa apostila, sem um professor, você Pois é. mão, corrigir como é que você pega a caneta, né? Então, assim, acho que do ponto de vista educacional, isso, eu não sou da educação, eu sou da saúde, mas eu tenho muito contato. O que tem se falado é que esse ano não é um ano, são muitos anos de prejuízo, porque é isso, né? Assim, que não se teve, o que se perdeu esse ano é imensurável. Isso a gente está falando só do ponto de vista de educação, além dessas outras questões que a gente está falando, social, e depois a gente vai entrar na parte psíquica também, né? E o quanto isso vai reverberar daqui a algum tempo também, né? Acho que já, né? A gente já vê Sim, sim. crianças voltaram com uma dificuldade maior para a escola, e daí entra as que voltaram, porque nem todas as escolas reabriram, as públicas, né? Mas, assim, além do não conteúdo que aconteceu, é isso, né? A criança, o estudo é uma coisa em desenvolvimento. Então, por exemplo, se você não aprende a ler, você não vai conseguir fazer nada dali para frente, né? Você não vai entender um problema. Exato. Então, assim, é isso que você está falando, é um contínuo, né? Então, se aquilo é interrompido em um ano, é um tempo muito grande, como é que a gente vai recuperar isso lá para frente, né? A professora da terceira série vai ensinar a ler, mas ela tem que ensinar outras coisas, né? Então, assim, como é que a gente vai fazer isso? Então, assim, realmente é um espaço, é uma coisa que ficou e que vai demorar muito, muito, muito tempo para a gente conseguir recuperar, né? O pessoal tem falado da educação Sem dúvida. anos, né? Para conseguir recuperar todo isso que eu falo, essa coisa que é linear, né? Que precisa ter essa continuidade que realmente acabou, né? Então tem isso, assim, além de tudo, além da questão social que a gente está falando, tem a questão do próprio estudo, né? Que um ano fora da escola é muito tempo, né? E a gente vai começar a ter estudos, assim como na saúde, a gente também não tem muita coisa de Covid. A gente tem, falam, né, que a gente está aprendendo a dirigir com o carro andando, porque a coisa está acontecendo. Aquilo, primeiro é cloroquina, depois enfim, a gente vai aprendendo o que funciona, o que serve, descarta, enfim, a gente vai aprendendo enquanto está acontecendo, né? Então é isso, as pesquisas, elas estão acontecendo na medida que o Covid também está acontecendo, a gente não tem muita coisa, Sim. ainda estamos no durante, né? Mas realmente, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda vai perceber que aconteceu, de prejuízo, de falha na educação, e que isso a gente só vai conseguir a muito longo prazo, né? Bem a longo prazo. Inclusive, tem um comentário de uma pessoa aqui que já colocou, que é a Dani, que ela coloca que onde ela mora, em Minas, uma escola pública, por apostila sem explicação, que o filho comentou que não aprendeu nada, que foi um ano perdido. Nada, né? Aliás, outra questão importante que a gente viu também, que
isso a gente já tem dado, né? Isso a gente viu muito no dia a dia do ambulatório do hospital público, né? Imagina, você não está estudando, você não consegue entrar na aula, você pega a apostila, você não entende nada, o que você vai fazer? Você vai largar a escola, né? Seus pais estão trabalhando, enfim, não vai ficar estudando, não dá, é difícil, né? Então a gente teve o maior índice de abandono de todos os tempos, a gente teve 8,4% de abandono. Isso significa milhões de pessoas fora da escola, né? Na verdade, o Caramba. anos, mas daí a gente considera adolescência e infância, né? Então, assim, como é que você resgata esse pessoal de volta, né? Porque normalmente a gente tem um índice de evasão escolar muito alto. A gente sabe que as meninas abandonam a escola mais cedo porque engravidam por conta de gestação É precoce. verdade. Tão importante, precisa ser trabalhada, né? Porque daí tem outras questões sociais aí que, enfim, nunca vai conseguir um bom emprego, né? Tudo isso vira uma bola de neve. E os meninos, justamente o contrário, eles abandonam a escola mais cedo porque precisam trabalhar, eles entram no mercado de trabalho e daí não voltam mais, né? O menino começa a ganhar dinheiro, ele não vai voltar para a escola, ele precisa se sustentar, às vezes sustentar a família, e ele acaba não voltando, né? Então o que a gente viu esse ano foi um índice absurdo de evasão escolar por motivos muito além desses que a gente já está acostumado a ver, né? Da gestação precoce e enfim, do trabalho precoce também. Como é que a gente vai pegar essas pessoas de volta? Acho que essa é outra questão importante, assim, a gente mal está dando conta dos alunos que ficaram, né, e que não conseguiram estudar, imagina os que saíram, né, o que eles estão fazendo, o que foi feito deles, quantos acabaram se envolvendo com violência, enfim, o que aconteceu com essas pessoas, a gente não sabe, né, então, assim, é uma questão social muito grave, né, então acho que essa é outra coisa importante pensar. E a questão pública, como é que fica, né, a efeito de governo, né, como que trabalhos que acabam tendo que ser feitos em cima disso, até porque em cima do que você acabou colocando, me veio uma questão que a gente está falando de reverberar futuramente tudo Uhum. isso, que já está reverberando, né? Se já houve essa evasão absurda, né? Esse número gigantesco, mesmo que as aulas voltem ao normal, quando voltarem ao normal, muita gente não vai querer voltar. Vai voltar, sim, sim, sim. Muita gente não vai querer voltar. Esse é o problema. Porque as pessoas têm medo, né? E teve, é o que eu falei, por exemplo, o menino que saiu e arrumou um emprego não vai voltar para a escola, não tem, né? Ele não consegue pensar a curto prazo, a longo prazo, né? Que se ele conseguir se formar lá para frente, ele vai conseguir um trabalho melhor, talvez ele consiga cursar um curso superior, não, né? Ele tá pensando, bom, hoje eu estou ganhando, sei lá, R$ 1.500 na escola, eu não ganhava nada, ponto, né? A minha decisão tá feita. Então isso é muito sério, porque é isso, né? Essa evasão escolar na hora parece que resolveu um problema, mas a longo prazo a gente vai criando outro problema, né? Eu tenho adolescentes, isso já de muitos anos. Eu trabalhava num CAPS faz uns 15 anos já. E era muito interessante. E a gente via que ser alfabetizado, a gente via meninos no segundo, terceiro ano do ensino médio que sabiam escrever o nome. A gente fazia oficinas de culinária, sei lá. Daí falava, lê a receita para mim. Não tinha a menor ideia, né? Então, virou, escrever o nome virou ser alfabetizado. Então, olha que situação educacional. A gente já estava há 15 anos, né? Ainda nem 15 anos. repetir e tal. Você imagina depois desse ano, né? Como é que a gente vai... E isso que eu tô falando, uma questão social, né? Porque a gente criminalidade que aumenta a violência, que aumenta, enfim, isso vai gerando uma bola de neve ruim para todo mundo, né? Porque eu acho que essa questão escolar é uma questão de todo mundo, não só de quem tem filho na escola, não só de quem é professor, mas de todos nós, né? Eu acho que isso é importante a gente pensar também, não é só minha ou só sua, né? E do ponto de vista emocional, a gente viu questões muito, muito importantes esse ano. Então, na verdade, o que aconteceu? Várias coisas, né? Acho que a primeira delas foi a questão da dificuldade, né? As pessoas ficaram em casa, mudou toda a rotina, foi tudo diferente, saíram da escola, deixaram de ver amigos. Então, assim, a gente viu um aumento absurdo dos transtornos psiquiátricos, né? A gente, de novo, as pesquisas estão acontecendo, né? A gente tem uma do HC que tá quase para sair, mas a gente viu, por exemplo, um aumento de 40% dos transtornos ansiosos. A gente tem estudos nos Estados Unidos e na China Meu falando. Deus do céu. Então, assim, realmente na prática a gente viu um boom, né, da procura por serviço de saúde mental, tanto de psiquiatria como psicologia, enfim, qualquer outra coisa relacionada à saúde mental, porque as pessoas adoeceram, as crianças e adolescentes realmente adoeceram, né, e a gente viu bastante para a linha da ansiedade. Então, crianças que não eram ansiosas
fizeram quadros ansiosos, e crianças que já eram ansiosas acabaram ficando ainda mais ansiosas, né? Então a gente viu um aumento, por exemplo, nos quadros de toque. No começo as crianças ficaram muito preocupadas com a questão de contaminação, de higiene, de limpeza, de pegar o vírus, né? E acabavam fazendo até uma coisa exagerada. Então, assim, a gente viu realmente fobia, né? A gente começou a ver fobia, as crianças estavam com medo de sair de casa, com medo de encostar nos outros. Então, assim, realmente isso ficou muito Pânico. complicado, né? A gente viu um aumento importante nisso, bem claro, né? Então, assim, a gente começou o nosso, sei lá, lockdown, não sei como é que foi a nossa quarentena em março. Quarentena. Logo em abril a gente já viu realmente uma questão muito, muito importante do aumento de procura em saúde mental. Até pensando um pouco na questão da escola, no começo até as crianças e adolescentes se adaptaram, gostaram um pouquinho de ficar em casa, né? Podia acordar mais tarde, fazer aula de pijama, enfim, os que conseguiram. Né? No fim de 2020 a gente já viu que ninguém mais dava conta de fazer aula online, né? Eu tinha adolescentes que falavam para mim, olha, eu não quero saber se eu vou repetir, eu não tô nem aí, eu não vou mais entrar, eu não aguento, né? Então é isso, mesmo que estavam saudáveis, que tinham todas as condições, né? Realmente acabaram não conseguindo entrar, porque foi muito, muito, muito complicado, né? Um ano de aula online, para nós adultos já é complicado, né? Fazer atendimento, reunião, a gente fica cansado, não tem posição, dói as costas, e principalmente do ponto de vista psíquico, né? A gente fica exausto no fim do dia, a gente precisa prestar atenção na tela muito diferente de uma atenção presencial, né? Você precisa entender o que o outro está falando, o que o outro está achando. Numa sala, você imagina uma aula de Zoom, né? As escolas que funcionou com mais 30 pessoas, você não existe, né? Então, assim, um cansaço imenso. Eu tenho pacientes que falavam, eu dormi no meio da aula, eu dormi, enfim, né? Porque é muito complicado, né? Assim, as pessoas realmente, as crianças, adolescentes não conseguiram acompanhar ao longo do ano, foram exceções os que conseguiram estudar e prestar atenção Bem exceções. em tudo Bem isso. exceções. Eu acompanhei algumas coisas dentro do meu tempo aqui. O que eu vi de aumento, e aí você pode me confirmar isso também, a venda de melatonina aumentou absurdamente. Eu tinha visto uma pesquisa em torno de 55%. E também essa questão, até tarja preta, acredito, né? Também Uhum, transtornos de ansiedade, pânico, depressão aumentou bastante. Casos de suicídio, uhum, acredito que tem aumentado. Eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns colegas também observaram. uhum, Teve um aumento aí também, quer dizer, uhum. a coisa cresceu Cresceu muito. absurdamente, né? Fala de melatonina. A melatonina é um hormônio, né? Que ajuda a gente a dormir. Sim, Não é, enfim, aberta. A queixa que a gente mais escutou, principalmente no início, foi essa, foi em relação à questão do sono. Por quê? As pessoas saíram da rotina, né? Antes todo mundo tinha um horário de acordar, se trocar, sair, trabalhar, enfim, e capotavam na cama à noite, né? E de repente tudo isso sumiu, as pessoas não precisavam mais se vestir, sair de casa, virou um bolo só, né? O trabalho, com a comida, com a escola, com os filhos, enfim, virou tudo uma coisa só, não tinha muito, muito limite, né? O que era dia, o que era noite, o que era segundo, o que era sábado. Então, na verdade, é isso, assim, as pessoas saíram da rotina. Então, o que a gente mais ouviu de queixa foi isso, eu não consigo dormir. Então, as pessoas iam deitar cada vez mais tarde, daí não conseguiam acordar de manhã, daí acabavam, enfim, foi virando uma bola de neve. Então, as pessoas realmente tiveram muita dificuldade com o sono, né? A questão da rotina é uma questão importante, o nosso corpo tem um ritmo biológico, a gente tem que ter um horário de acordar, um horário de comer, um horário de trabalhar, um horário de se divertir, né? E para poder deitar à noite naquele horário X e o nosso corpo descansar, senão não funciona. E de repente tudo isso se perdeu, né? Então as pessoas realmente pararam de fazer atividade física, pararam de sair de casa, pararam de ter exposição à luz solar. Então foi muito complicado, né? As pessoas realmente saíram da rotina e piorou muito, muito os quadros de insônia. Né? E daí as consequências da insônia, porque quando a gente não dorme bem, piora o nosso humor, a gente tem alterações físicas importantes, né, de uma privação de sono prolongada, então isso leva à obesidade, piora de doenças cardiovasculares, enfim, várias questões metabólicas, e a curto prazo é isso, né, você não dormiu, no dia seguinte você não funciona, né, você fica mal-humorado, sua atenção piora, sua memória piora, tudo fica pior, né, existem vários estudos mostrando isso com adolescentes no Reino Unido, de uma hora, só uma hora de diminuição por dia. Então pegaram ali dois grupos, um grupo de adolescentes dormia, eu não lembro se era 9 horas, e o outro grupo uma hora menos, durante 15 dias.
E esses dois grupos foram avaliados dia a dia, com avaliações neuropsicológicas, enfim. O grupo que passou a dormir menos teve um rendimento muito mais baixo do que o outro grupo. Então, a gente está falando assim, de um tempo curto e só 1 hora a menos, né? Então, assim, imagina isso a longo prazo, né? Um monte de gente dormindo menos, dormindo errado, né? O que isso não trouxe realmente de alteração de rendimento, enfim, de cognição, de tudo isso que a gente precisa para poder funcionar. Né? Então, o que a gente mais escutou de queixa, sem dúvida, ainda escuta, mas eu acho que agora com a questão do retorno escolar e também depois de um tempo as pessoas foram se organizando, mas foi sem dúvida a questão do sono, assim, foi o que a gente mais escutou de longe, né? E aí vem aquela questão econômica e social, né? Foi se prolongando, se prolongando, se prolongando, então aumenta a questão do desemprego, né? O quanto isso já vem afetando as famílias, e eu não posso parar de trabalhar, eu tenho que trabalhar, ou então quem está trabalhando eu não posso ficar em casa, porque eu tenho que sustentar a minha família, ou então, de repente, tem um filho que também ajuda a sustentar a questão da casa. Então, essa questão da ansiedade, também em função desses aumentos, aí foi também consequências também, né, dessas preocupações que se foram gerando, e aí acho que uma coisa foi puxando outra, né, porque em função disso, as pessoas de tão cansadas que ficaram de estar dentro de casa, começaram a sair, vieram as aglomerações, e aí vai tendo um agravamento ainda mais do quadro, até vir a questão da vacina. O quanto isso ainda está pegando na questão da ansiedade, né? Porque, e fora a questão da depressão, quem ficou desempregado, então quem é chefe de família, quem tem Uhum. filho que tem que pagar a escola, essas coisas todas, né? É complicado isso também. O que a gente viu foram vários fatores juntos, né? Então, primeiro era a questão da sobrevivência, né? Obviamente, ninguém queria adoecer e morrer, que é muito grande, né? Infelizmente, com Covid. Então, assim, as pessoas já estavam com medo de pegar a doença, medo dos familiares pegarem a doença, né? Então, preciso cuidar do meu pai, preciso cuidar do meu avô, enfim, não posso morrer, não posso adoecer, preciso sair para trabalhar. Muita gente teve uma piora importante do rendimento, então, alguns setores mais, né? Então, muitos professores perderam emprego. A gente sabe que o pessoal que trabalha com eventos, com turismo, teve uma queda absurda, né? E ainda não se recuperou. Então, assim, imagina você investe tudo, né? Sei lá, você tem uma frota de transporte escolar, né? Daí você investe todo o seu dinheiro e compra mais 15 carros e de repente da noite para o dia ninguém mais usa por um ano, né? Então, assim, É, é, jamais se esperou e que acabou com muita gente. Né? Então, isso já é um fator estressor importante, a questão socioeconômica, a questão da saúde, né? Da gente conseguir manter a nossa saúde apesar de uma pandemia acontecendo, e de todo o estresse de ficar em casa. Então, é isso que a gente falou, as pessoas ficaram sem contato, nós brasileiros precisamos muito de contato, a gente se abraça, se beija, todo mundo toma café, né? De repente não tinha é. a questão de ter que trabalhar de casa, de ter que estudar de casa. Então, assim, foram vários fatores estressores que realmente acabaram levando a um aumento importante dos quadros de ansiedade, tanto em crianças como em adulto, né? Mas em crianças chamou muita atenção, porque a gente nunca tinha visto isso em nenhum momento da história, um aumento tão grande e tão evidente, né, dos quadros ansiosos. E eu falo, a gente também nunca vivenciou isso, né? A única vez que se fecharam todas as escolas no mundo foi na Segunda Guerra Mundial, né? E a gente não tinha muito estudo na. Cara, Então, assim, imagina, de lá para cá, são mais de 70 anos, a gente nunca passou por isso, né? Então, de novo, lá para frente, daqui a alguns anos, que a gente vai conseguir avaliar o efeito psíquico, né? Desse fechamento mundial das escolas, né? Tanto que sim. escolas, muitos países, principalmente os desenvolvidos, já voltaram às escolas. Então, a gente tem casos, por exemplo, em Los Angeles, não sei se você chegou a ver, começou a aumentar demais o índice de suicídio em adolescentes, eles foram lá ver isso agora, né? Viram que estava relacionado a uma questão de não ir para a escola e tudo isso, tudo que isso envolve, e eles pesaram, bom, o que é pior, né? A possibilidade de se contaminar ou deixar os adolescentes continuarem a se matar. Foram lá e abriram as escolas, né? Então, de novo, assim, a gente sempre tem que pesar. Ninguém está minimizando de maneira alguma o risco, né, do Covid, a gravidade disso, mas chega uma hora que a gente precisa pesar, né? O prejuízo mental que a gente está causando nessas crianças, será que ele supera o risco, o possível risco de voltar para a escola? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser pensada, né? Então, Exatamente.
é muito complicado. Então, eu que trabalho com a saúde, não com a educação, trabalho com a educação indiretamente, né? Eu penso que é muito, muito complicado deixar mais tempo as crianças e adolescentes em casa, né? Eu tenho escutado de todos que voltaram esse ano, que estão super animados, super felizes de poder voltar presencial. Que é outra coisa, né? Eles falam, eu consigo prestar atenção, eu consigo ouvir o professor, eu consigo ver meus amigos, é outra vida, né? Então, mesmo que não estejam todos os dias o dia inteiro, o rendimento quando é presencial é completamente diferente do rendimento online, principalmente depois de tanto tempo, que eu falei no começo até alguns gostaram, né? Mas lá pro final ninguém aguentava mais o final do ano. Então a gente precisa pensar isso, né? O que a gente está fazendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e se isso vale a pena, né? A saúde mental também. A saúde física é importante, sem dúvida, mas a saúde mental também é, né? O que a gente espera fala de uma quarta onda de questão de saúde mental mesmo, né? E eu já nem acho que é a quarta onda, porque começou assim logo após pra gente, a gente viu isso muito rápido, a gente não esperava isso. Esse aumento importante de casos, né? Assim, foi praticamente imediato, né? Não é que com o tempo as pessoas foram adoecendo, as crianças adoeceram rápido, e daí já né, vem toda essa questão mental, né? Você comentou essa questão do aumento de suicídio. Recentemente eu fiz uma live com uma psicóloga amiga minha que é uma especialista em tanatologia e ela tem um trabalho muito, muito legal em cima disso. E ela sempre enfatiza que o suicídio virou uma nova pandemia, Uhum. né? E aí eu te pergunto, né, qual é a faixa etária que está pegando essa questão do suicídio, né? Infantil, pré-adolescente, o que está mais aumentando aí? Porque a gente sabe que tem casos infantis, né? Mas qual é a faixa etária que você percebe que tem aumentado mais aí? Adolescente, sem dúvida, a partir de 15 anos, de 15 a 19 anos, sem dúvida é a faixa que mais, né? E na verdade é isso, assim, a gente tem um aumento do índice de suicídio nessa faixa etária desde 2012. Todo ano vem subindo. E a gente tinha até 2019, 2020 foi totalmente atípico. Então, assim, já vinha se pensando em vários fatores, não se chegou a nenhuma conclusão específica, né? Se tinha a ver com a questão de exposição de redes sociais, aquele monte de seriados, enfim, tem várias teorias, né? Da dificuldade de lidar com questões, tem várias teorias. Não se chegou a uma causa específica, mas isso é um fato. A gente sabe, por exemplo, que o suicídio é a segunda maior causa de morte de 15 anos. Sim, É muito preocupante, né? Por isso que é uma sim, coisa que a gente tem que trabalhar sempre. As pessoas têm muito medo de falar em suicídio, as pessoas têm essa fantasia de que se forem falar, é elas verdade. o suicídio, na verdade, é o contrário. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente orienta, a gente consegue escutar o mundo mental do outro, né? Então é muito, muito comum eu pegar no consultório pais desesperados com adolescentes que descobrem que o adolescente quer se matar porque pegaram, sei lá, uma mensagem de WhatsApp para um amigo ou uma carta, né, de despedida, enfim, sinais indiretos, mas que em nenhum momento perceberam que aquele adolescente provavelmente estivesse deprimido. A gente sabe que 98% dos quadros de suicídio estão relacionados a transtornos mentais, né? Em geral, a grande maioria das pessoas que se matam ou tentam se matar tem um transtorno mental de base, ou seja, é uma coisa prevenível. Se a gente conseguir tratar aquele transtorno, Exato. Ela fala muito disso também. Sim, se matem. E, em geral, a grande maioria desses transtornos mentais são transtornos de humor. Então, a gente está falando de quadros bipolares e de depressão. São os dois maiores transtornos psiquiátricos que acabam levando a suicídio e tentativa de suicídio. Então, se a gente tratar isso, a gente vai sim ter uma diminuição dos quadros de ideação e de tentativa de suicídio e de suicídio em si, né? Então, é muito importante, de novo, a gente sempre pensar essa questão de saúde mental como uma coisa preventiva, né? Porque a gente sabe que isso evolui para uma coisa grave. Né? Então, assim, essa questão do suicídio dessa idade, dessa faixa etária de 15 a 19, já vinha crescendo de muitos anos para cá. Agora a gente não tem dados de suicídio. É o que eu falei, a gente tem coisas esporádicas, então tem esse caso nos Estados Unidos. O que a gente sabe de pandemias, na verdade, de catástrofes anteriores, a gente não teve tantas pandemias assim, né? Teve o Ebola. é, É que enquanto está acontecendo a situação, as pessoas têm um instinto de sobrevivência. Então é isso. Enquanto estamos durante a pandemia,
a gente quer sobreviver, então a gente fica ansioso, né? Eu preciso me proteger, eu preciso, né, esconder minha família, eu não vou sair, eu vou me proteger. Depois que isso passa, daí sim a gente vê um aumento importante dos casos de depressão e de suicídio. Então, realmente, o que se espera, além de tudo que a gente está vivenciando agora, é que depois que essa situação melhore, que é o que a gente viu, por exemplo, no Katrina, no 11 de setembro, o ebola a gente tem bem menos estudo, porque na África lá não tem tanta coisa, né, tanta coisa documentada, mas dessas duas grandes catástrofes que a gente está falando dos Estados Unidos, o que se viu realmente é que durante a situação, né, aumentava os quadros de ansiedade e depois os quadros depressivos e de suicídio. Então, na verdade, se a gente for, né, extrapolar para agora, a gente ainda espera o aumento dos quadros depressivos e dos quadros de suicídio, que é gravíssimo, né? Se eles já vinham aumentando, imagina por um baita estresse desse, né, de um ano e meio de pandemia, e até não sabemos quando, né? Exatamente, porque o retorno às aulas, até porque eu moro aqui em São Bernardo, né? O ABC. Oi? Dá uma confusão aí, já me avisaram que está tendo passeata, né? Não, inclusive vai ter toque de recolher esse final de semana, né? Em praticamente todo o ABC. Retorno às aulas em São Bernardo não vai ter agora, porque os leitos estão praticamente a 90 100%. Campinas parece que vai fechar também, Onde? né? Campinas, Campinas, sim, sim, eu li. E tem alguma cidade, acho que Araraquara, né? Eu vi alguma coisa, Araraquara, no interior também, tem bastante coisa que vai fechar. Araraquara e outras cidades do interior também. Araraquara, eu vi agora há pouco antes de nós entrarmos, eles vão estender mais 78 horas o lockdown. Então, eu acho que é isso. Isso também é um fator de estresse imenso, né? Porque, por exemplo, você pensa um dono de restaurante que ficou sei lá quantos meses, daí o cara finalmente consegue abrir, daí vai lá e fecha de novo. Então, assim, isso te gera uma ansiedade, essa instabilidade de todos os jeitos que a gente pode pensar, né? Física, emocional, psíquica, econômica. Isso é um fator de estresse absurdo, né? Assim, isso realmente leva a quadros psiquiátricos, não tem como, né? Por mais que o cara queira se segurar, a realidade não é, né? Então, é muito mais fácil adoecer nesse contexto, né? Então, é uma pena. A gente nunca. Eu acho engraçado isso, né? Esse negócio de leito, porque a gente que trabalha com saúde sabe que os leitos sempre foram ocupados. Isso não é uma questão de hoje, né? Eu acho que o Covid só extrapolou algumas questões. Exato. Em Manaus, a gente já sabia há muito tempo que eles tinham deixado de pagar os médicos, isso bem antes do Covid, né? Imagina, 10% da população de médicos saiu de Manaus, porque não estava recebendo, e foi trabalhar em outros lugares. E agora, o que você faz, né? Com uma pandemia, eles já estão numa segunda onda, né? Nem terminou a primeira, mas eles estavam nessa segunda explosão, sem médicos, sem leito, né? Ou seja, assim, só que isso não é uma questão de agora, isso é uma questão que a gente sempre teve, né? A gente sempre precisou escolher entre o cara que infartava e o cara que fazia sei lá, um tromboembolismo pulmonar. A gente sempre escolheu o leito de UTI. Né? Que agora a demanda ficou, né? As pessoas têm procurado mais, os casos estão graves, mas assim, a gente nunca teve leito sobrando de UTI. Imagina, isso nunca existiu, né? Então eu falo que isso veio para extrapolar uma situação que sempre existiu, né? Então, de novo, para a gente acaba sendo muito pior do que países desenvolvidos que conseguem se organizar de outras maneiras. Então, até isso, essa questão da escola, né? Por exemplo, a Inglaterra, a gente sabe de vários países que mesmo com o lockdown estabelecido, as aulas continuam. As escolas são as últimas a fechar e as primeiras a abrir, porque se sabe que a prioridade da questão da escola fora a questão da saúde. É importante a gente falar também, no começo, quando a gente não sabia quase nada, né, lá para março, enfim, no começo do ano passado, se pensou que as crianças fossem lá os super spreaders, né? Elas transmitissem mais o vírus, tanto que as crianças acabaram ficando mais isoladas, ninguém podia chegar perto de avô e tal. Isso justificou o fechamento de escolas, realmente não se sabia. Hoje, a gente sabe exatamente o contrário, né? Então, na verdade, as crianças não transmitem mais, elas transmitem menos o vírus. Então, é diferente, por exemplo, do vírus da gripe, né? E você vê, a gente nunca fechou a escola por epidemias de gripe, né? A gente teve, sei lá, a gente nunca fechou a escola. Então, a gripe, sim, a gente sabe que as crianças trazem o vírus para casa e espalham o vírus, porque elas, sim, transmitem mais o vírus da gripe, né? Com o Covid é diferente, as crianças transmitem menos o vírus. Então, isso é mais uma questão para se pensar do retorno das aulas.
além de transmitir menos, elas adoecem menos, né? A gente sabe que a população infantil é muito difícil de ter doença e menos ainda mais ainda de ter doenças graves, né? Então a gente sabe que menos de 1% acaba tendo uma evolução grave das crianças, ou seja, do ponto de vista de infectologia epidemiológico, não se justifica essa questão das crianças, né? Assim, não vai piorar a pandemia, não vai piorar a transmissão do vírus com as escolas abertas. Isso é muito importante a gente ter claro. Lógico, É sempre, bom você falar. a gente não está falando para abrir as escolas de qualquer jeito, né? A gente está falando sempre É, é. de higiene, de distanciamento social, enfim, das orientações, uso de máscara, tudo isso sempre, né? Com escola, sem escola, em qualquer lugar. Mas a gente sabe que sim, isso é possível acontecer, então não vai aumentar o número de casos, que é o que se achava no começo, né? Pela abertura das... Né? Então, de novo, a gente tem que pesar a possibilidade da transmissão do vírus com o prejuízo de saúde mental nessas crianças e adolescentes, né? Porque é muito grande, né? E esses casos que estão relatando que apareceram, então, desse retorno às aulas, né? De professores e alunos também. Não, tem, Como é que é isso? pessoas circulam mais, lógico, né? Então, por exemplo, teve aquele caso em Campinas, né? Que fecharam a escola, né? Foram Uhum, uhum. funcionários, né? Não sei se você ficou sabendo, os funcionários se reuniram antes de abrir a escola, todos sem proteção, Sim. máscara, daí sei lá quantos pegaram, a hora que abriu a escola, explodiu, né? Porque foi todo mundo passando para todo mundo. Então é isso, se você isola rápido um caso, né? E daí você precisa ter realmente uma orientação médica, né? Então, por exemplo, a maioria das escolas acabou dividindo os grupos em grupos, né? Grupos que não se encontram. Então, por exemplo, você tem uma série lá com 60 crianças, você divide 30 e 30 e esses 30 não deveriam se encontrar. Então, se um testa positivo ou um familiar testa positivo, você fecha esse grupo, mas você não fecha a escola, você fechou esse grupo, né? Durante lá 10 dias, enfim, até todo mundo poder voltar para a escola. Então, assim, tem medidas que são muito possíveis de acontecer para que isso realmente não se espalhe. O que aconteceu, por exemplo, nessa escola de Campinas foi um erro grosseiro, né? E as pessoas já foram trabalhar contaminadas, muitas, e daí, lógico, espalhou para todo mundo. Tiveram que fechar a escola, né? Até porque eles não avisaram, né? Isso é uma questão de notificação compulsória. Se a gente tem um caso confirmado de Covid, é uma obrigação nossa notificar, né? A gente precisa notificar a vigilância sanitária. Isso não aconteceu em Campinas. Então, quando a vigilância sanitária já teve que fechar a escola, já não tinha mais o que fazer, né? Então é isso, assim, se cada um tiver a consciência, e daí eu acho importante também a gente falar isso, né? Muita gente fala de escola no escola, cada um tem que ter a sua consciência também, né? Eu vejo pessoas mandando em escolas, acampamentos, sei lá, que outros lugares de aglomeração. Ah, não, mas tá só tossindo, tá só... A gente não sabe o que é estar né? Então, aquela coisa famosa, assim, se você Tá só tossindo é bom, né? febre, né? Não saia de casa, não entre no restaurante, não vá para a escola, né? Então, assim, acho que depende muito mais da gente do que só da questão da escola, de realmente não mandar crianças nessa situação, crianças que tiveram contato. Então, assim, isso depende muito da sociedade, né? Em qualquer lugar, porque você não tem que ir para a escola, mas você também não tem que ir no supermercado, né? Você não tem que ir em lugar nenhum tossindo e espirrando, né? E as pessoas acham que tudo bem, né? Que precisam continuar fazendo isso até que finalmente testam positivo e já era, já contaminaram um monte de gente, né? Sim. Até porque o que sempre se falou nessa questão de retorno às aulas, principalmente no infantil, conseguir administrar as crianças e não se abraçarem, e Sim, não chegar perto, trocar máscara. sim. É que se falou muito isso, né? Também, né? Acho que foi uma coisa que se fantasiou bastante. E eu vou te falar, as crianças menores obedecem mais que as maiores. Se você conversar com qualquer diretora de escola, eles são tão bonitinhos, né? Então você fala, olha, não pode tal coisa, né? Então, olha, seu lugar na fila é esse, você precisa esperar o amiguinho dar um passo para você poder. E eles obedecem super bonitinho, né? Então é só uma questão de orientar. As crianças maiores têm uma dificuldade maior, né? Daí não quer usar máscara, quer desafiar, né? Vou ficar do lado do meu amigo, não quero saber de marcação no chão e tal. Mas as crianças menores são as que mais obedecem. Se você falar com qualquer professor, qualquer diretor de escola, eles vão te falar isso. Os menores são os que mais obedecem, né? E eu falo, a gente tem surpresas, às vezes a gente tem preconceitos, né? Assim, isso não vai funcionar. Então, por exemplo, eu tenho muitos pacientes autistas no consultório que eu jamais imaginei que iriam usar máscara. E estão usando numa boa. Então, eu tenho meninos de 6 anos, por exemplo, autistas graves, que ficam bonitinho, entram de máscara, saem de máscara, estão sempre de máscara. Interessante.
Então é isso, assim, acho que é muito mais uma questão de orientação, né? E de realmente tentar. Não adianta você falar, não vai usar. Eu conheço muitas mães que falam assim, não, meu filho não vai usar máscara. Mas como não vai? Né? Você já tentou, você já ensinou, você já experimentou, você já mostrou. A criança funciona por imitação, né? Então, se ela vê que os pais estão usando máscara, que os pais lavam a mão, que os pais não saem agarrando todo mundo, elas vão ter o mesmo comportamento, né? Então, de novo, cabe a gente ensinar e mostrar aos nossos filhos e todas as pessoas à nossa volta, né? Como a gente deve se portar, né? A gente não pode esperar isso das crianças, a gente precisa ensinar isso para elas e elas têm uma capacidade imensa de aprender, a gente não pode subestimar elas, né? Então, assim, qualquer diretora de escola vai te falar isso. Os menores são os que mais surpreendem, os que mais obedecem. Então é isso, assim, a gente primeiro precisa tentar para daí ver o que funciona. Né? Mesma coisa do Covid. A gente achou que era uma coisa, foi para lá, achou que era cloroquina, viu que não deu, enfim, foi tentando até que finalmente nada funcionou, né? Vamos esperar a vacina. Então é isso. A gente precisa experimentando. Agora que não dá para ficar sentado falando, não vai dar, não vai funcionar, né? Daí a gente não anda, né? Então é isso, assim, a coisa está acontecendo e a gente precisa ir acompanhando enquanto a coisa acontece, né? Mas a gente tem certeza, isso que eu falei, eu jamais imaginei, por exemplo, esses meus pacientes usando máscara, e eles ficam super bonitinhos de máscara, ninguém tira no consultório, e os pais falam que na rua eles usam direitinho. Então, assim, a gente tem surpresas boas, né? Claro que nem todo consegue usar, mas muitos que a gente achou que não conseguiriam, conseguem. Então, acho que tem essa questão também, a gente tentar, né? Até porque tem aqueles pais também que não querem usar máscara, Então, é isso, né? né? Também. Muito mais uma questão de postura familiar e do exemplo que você dá, né? De novo, a criança funciona por cópia, por imitação, né? Até mais ou menos uns 6, 7 anos. Se ela vê que o pai não tá usando, que acha tudo isso uma besteira, né? Imagina, por que eu vou lavar a mama? Não vai fazer, né? Para ela isso não tem sentido, né? Então, de novo, depende muito mais das crianças e mais da gente do que da escola, porque é isso, né? Se você não ensina seu filho a usar máscara em casa, né? Quando ele sai na rua, por que ele vai usar na escola? Né? Não faz sentido para ele, né? Então é isso, assim. Uhum. A gente ensinar e orientar e fazer isso 5.000 vezes, né? Até que a criança entenda que nesse momento isso é muito importante para eles, né? Você tem o público, crianças e adolescentes que você atende bastante, né? E mas, que nem, por exemplo, a gente está falando de escola aqui, e os professores? Porque a gente sabe, né, Daniel, que lecionar é extremamente estressante, Uhum. né? Também a gente sabe da escola pública, principalmente, em que os recursos são mais limitados, não tem tanto recurso quanto numa escola particular. Eu, pelo menos, conversando com essa paciente, eu percebo que ela tem um grau de estresse muito alto. Tanto que ela toma medicação, ela não queria voltar, ela acabou tendo que voltar. E por um lado, ela até falando, bom, tudo bem, eu estou me adaptando e tal, aquela coisa toda. Você percebe que esses professores estão em condições também, numa situação como essa de lecionar? Você também deve conversar com professores, tudo, né? Quer dizer, Olha, você percebe isso? Como é que está isso? a realidade nossa do Brasil, eu fiz uma live com o Rocieli, que é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, e a gente foi super xingado por vários professores, várias pessoas do sindicato, eu não conheço essas pessoas, mas eu acho que é exatamente isso, assim, infelizmente a gente não tem condição nem na escola, nem no hospital público. Se eu começar a apontar aqui a situação que a gente vive no hospital, vocês não vão acreditar, né? E em momento nenhum paramos de trabalhar. Mas vocês são médicos? Sim, mas eu não ganho para morrer, eu não me formei para morrer. Né? A gente tem mais de 550 médicos mortos, eu sei lá quantos internados agora por Covid, porque em geral, por conta da alta carga viral, acaba evoluindo de uma maneira mais grave. Eu já perdi muitos colegas e amigos, né? Obviamente, ninguém se formou em medicina para morrer, eu posso garantir isso. Né? Então, assim, Eu acredito. nós não temos condição nem na escola, nem no hospital. Né? E o que a gente vai fazer? Então, uma coisa que eu tenho falado muito é isso. Já que a escola está tão em evidência, abre, não abre, tem condição, não tem condição, vamos usar esse momento de visibilidade para tentar trazer algum tipo de melhora. Né? Olha, nós queremos abrir, mas a gente precisa disso, disso e disso, né? Mas o que a gente viu é assim, não vamos abrir, não queremos abrir, não tem conversa, né? E daí fica muito complicado, né? Então eu escutei coisas nessa live que eu fiquei muito triste, por exemplo, isso que a gente está falando da escola, de como a escola é importante, né? A escola tem um papel
aqui no Brasil, um papel social, né? A mãe não tem onde deixar a criança, ela deixa na escola, que é um lugar muito mais seguro por conta de tudo que a gente conversou. Tem criança que não tem onde comer, ela vai comer na escola, né? Tem criança que não tem roupa para usar, ela vai conseguir na escola. Então, assim, a escola tem um papel social importante. É lógico que a questão da educação é fundamental, mas tem tanto mais do que isso na escola, né? Então, é isso que eu falo, o fechamento da escola não é só uma questão de educação, é uma questão que envolve tudo, né? A questão social, Sim. de alimentação, a escola é tudo na vida de algumas crianças, né? Então, assim, não ter nada disso é um prejuízo imenso, não só acadêmico, não só escolar, né? Então, daí eu escutei nessa live assim, mas a escola não é depósito de pessoas. Concordo, a escola não é depósito, mas aí daí a gente está tirando o papel da escola, né? Então, por exemplo, eu tenho crianças autistas, aliás, todos os meus pacientes, eu faço questão que frequentem a escola. Por quê? Mesmo que aquela criança, vamos pegar uma criança com uma deficiência mental muito grave, mesmo que aquela criança não vá aprender como os outros, né? Ela não vai fazer contas complexas de matemática, não vai se formar engenheiro na USP, mas ela vai conviver com outras crianças, ela vai saber qual é a hora de sentar, o que a gente faz quando o professor está lá, como é que a gente come, como é que a gente brinca. Isso, para mim, é tão ou mais importante do que a questão da educação. Né? É claro que eu adoraria que ela aprendesse tudo, mas tudo bem. Se ela não vai aprender isso, a parte social ela vai aprender. Como conviver com outras pessoas, com outras crianças, além de tudo isso que a gente já conversou da questão social. Então, assim, a escola, para mim, é um lugar, e para qualquer um que trabalha com criança, é um lugar fundamental, né? Então, a partir do momento que alguém fala a escola não é depósito de criança, eu concordo, a escola é muito mais do que isso. Então, a gente não pode minimizar isso, né? Não é um lugar que você joga a criança e vai buscar às 6 horas da tarde, ao contrário, né? A escola é o lugar para a criança. Então, a gente precisa realmente valorizar, aproveitar que está em evidência para justamente se discutir essas coisas, né? O que está acontecendo na escola? Eu vi realmente, assim, eu não estou falando nada de questão política, detesto isso, mas eu vi realmente o Estado de São Paulo investir, então eles fizeram lá o kit, as crianças ganharam máscara, as escolas foram equipadas com álcool gel, foram limpas. A prefeitura já foi diferente, a prefeitura, muitas escolas ainda não abriram, porque nem equipes de limpeza tem. Imagina, 1 ano fechadas, né? Não conseguiram limpar a escola. Então é isso, assim, infelizmente, o público resolveu o problema fechando, né? Olha, vou fechar nesse quarto e acabou, né? E o que tem se falado é isso. Bom, temos um problema, então vamos resolver esse problema, né? Não adianta fingir que ele não existe e vamos deixar ele de canto. Vamos pegar o que está acontecendo e tentar resolver, né? E aí que eu acho que entra a questão dos professores, né? De poder falar e pedir e apontar o que está errado, o que não funciona, né? Mas é o que eu falei, infelizmente a gente mora num país chamado Brasil e aqui nenhuma instituição já funciona. O hospital que eu trabalho tem 5 milhões de defeitos, mas eu não vou parar de trabalhar por causa disso. Né? Eu nunca parei de trabalhar por causa disso. Eu estava comprando máscara para mim, para as meninas da recepção que trabalham comigo. Já levei roupa, já levei água, já levei papel higiênico, né? Não tem condição. E o que a gente vai fazer? Né? Então, assim, a gente vai fechar o hospital? De jeito nenhum. Né? A gente vai fechar a escola? Também de jeito nenhum. É isso que eu estou falando. A gente precisa aproveitar essa situação para tentar cobrar minimamente. Olha, não dá para funcionar assim, a gente precisa de tal coisa, né? Mas simplesmente fechar e falar não dá, não é uma opção. Né? Não é uma opção para quem trabalha com criança. Então, é isso que eu estou falando. De novo, a gente precisa pesar. É difícil voltar? Sem dúvida. Não estou falando que é fácil como nas escolas. Aliás, nem nas escolas particulares é fácil. Imagino que foi uma loucura, né? Eu vejo escolas que reformaram. A escola dos meus filhos quebrou parede mesmo para aumentar a sala, né? Imagina a confusão que é isso. A logística, né? Essa turma vai segunda, essa turma vai terça, não pode encontrar. É uma confusão, né? Mas funcionou. Então é isso, assim. Tem um jeito que funciona e que pode acontecer, mas para isso precisa de investimento, né? De investimento, de vontade, né? De cobrança pública. E aí, se a gente falar, não vai funcionar, não dá, realmente não vai funcionar, não dá, né? Então, acho que tem um outro jeito da gente lidar com isso, justamente pensando nisso, né? Que o prejuízo para as crianças de ficar longe da escola é uma coisa, assim, imensurável, né? Exatamente. E tem até uma colega minha que está colocando aqui que é isso mesmo, né? Que ela concorda com você e que precisa de orientação, Uhum. né? E assim, o pessoal eles foram bastante cobrados, né? Mas eles contrataram pessoas muito legais, assim, infectos que eu conheço, inclusive, para fazer realmente essa questão de orientação, né? Olha, a criança tem que sentar 1,5 metro da outra, então você vai colocar carteira, vai colocar um plástico, assim, a coisa prática, né? Mas é isso só aconteceu porque começou a se cobrar, né? As escolas estavam fechadas, estava tudo ótimo, né? Ninguém estava se mexendo, né?
E aí começou a se cobrar, a sociedade começou a cobrar. Falou, bom, mas e aí, né? Quando é que vai abrir isso? Como é que vai abrir isso? E de repente o governo começou a falar, o poder público falou, bom, realmente a gente precisa começar a se meter, vamos atrás para ver o que a gente pode fazer, né? É o que eu falei, dá para fazer. As escolas particulares estão abertas desde outubro do ano passado, né? Voltaram com a questão do reforço, com a questão de extracurricular, mas elas estão funcionando, né? São realidades diferentes, sem dúvida. Mas o princípio é o mesmo, né? Você não precisa gastar milhões em um álcool gel, né? É uma questão de orientação, de distanciamento, de higiene. Na verdade, essa questão de higiene, isso é uma coisa que eu sempre falo. Isso sempre deveria ter existido, sempre, né? A gente sempre precisa tirar os sapatos antes de entrar em casa. A gente precisa lavar a mão sempre, né? Antes de comer, depois de, quando a gente As espirra. coisas básicas mesmo, né? Isso sempre, né? Então, assim, na verdade, isso não é uma novidade, né? A gente deveria ter feito isso sempre, a vida inteira, né? A gente vê, por exemplo, nas outras, em culturas orientais, o pessoal no Japão, na China, na Coreia, a gente vê eles têm muitas epidemias, né? Muitas viroses. Eles são super acostumados a usar máscara, né? Essa questão do distanciamento social. Então, para eles, isso é uma coisa muito corriqueira, né? Então, assim, a gente também precisa começar a aprender algumas situações. Agora não dá para abraçar, não dá para beijar, não sei quando que vai dar para voltar a fazer isso. Assim, a gente precisa se adaptar, né? Mas essas são coisas que a gente sempre teve que fazer e que não aconteciam, né? A gente está falando de questões de higiene mesmo, lavar as mãos, né? Limpar as coisas com álcool, as superfícies, enfim, isso é uma coisa que sempre precisou acontecer. Não espirrar no outro, né? Assim, são coisas Sim, sim, sim. que aconteceram. Então é isso, a gente também precisa repensar como que a gente vinha, né? Até, se eu tô gripado, por exemplo, eu não posso abraçar alguém, né? Se eu tô tossindo, eu não posso beijar alguém, né? Não é certo, Sim, é sim, sim. evidente, né? Mas a questão é essa, assim, acho que são coisas que a gente já sempre deveria ter feito. Então não tem nada de tão, né, tão grave, tão diferente que precisa ser repensado nas escolas agora. Dá para fazer, né? Com um pouco de boa vontade dá para fazer. Daniela, está acabando o nosso horário, minha querida. Passou muito rápido, muito Rápido. rápido. Eu sempre peço que toda pessoa com quem eu converso possa mandar uma mensagem, uma reflexão, né? E a gente sabe que a gente ainda está enfrentando uma situação um tanto complexa na questão das escolas, toda a pandemia, que acho que não é novidade para ninguém. O que você poderia falar para esses pais, para esses adolescentes, para essas pessoas que estão aí passando por essa situação? O que eu penso para todos, né, é que ó, agora mais do que nunca fica evidente como a gente depende um do outro, né? Então é isso que eu acabei de falar. Eu não posso sair de casa se eu tô com febre. Eu não posso encostar no outro se eu espirrei, né? Eu posso matar alguém. Vocês já pararam para pensar nisso, né? Se eu contaminar você e você tiver contato, sei lá, com algum idoso da sua casa, eu vou matar esse idoso por uma responsabilidade minha, né? Então assim, agora, mais do que nunca, é hora de realmente a gente pensar como sociedade. Eu não posso contaminar o outro assim, porque assim como eu não quero ser contaminado, né? Então, esse pessoal que sai sem máscara na rua, que, né, quer contrariar tudo e todos, enfim, a questão não é só para ele, a questão é para todo mundo, né? Se ele tá sem máscara, ele pode se contaminar, mas ele pode contaminar o outro. E se contaminando, ele também pode contaminar. Então, assim, a gente precisa um do outro, né? A gente realmente precisa um do outro. A gente viu coisas muito bacanas nessa quarentena, de pessoas se ajudando. E a gente viu coisas muito horríveis, né? A gente roubando, falsificando, né? Essa coisa de dar vacina, não dar vacina, vende máscara, Pois é, coisas horrorosas, né? Então acho que isso só salientou o que tem de melhor e de pior no ser humano, mas eu acho que é isso, assim, ficou muito evidente como a gente, o outro depende da gente e a gente depende do outro. E sem isso a gente não vai para lugar nenhum, tanto na questão da escola como na questão do hospital e principalmente nessa questão da pandemia, né? Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso cuidar de você e você precisa cuidar de mim, né? é Então verdade. vai andar. Então é isso, Daniela. Te agradeço mais uma vez, foi um papo muito legal. Você passou muita informação bacana. Acho que fica aí para a gente refletir, para a gente parar para avaliar. Qual é o nosso papel, como você mesmo falou, um precisa do outro. E eu acho que os números que você falou são bem alarmantes, que vale realmente a nossa reflexão. E eu só tenho que te agradecer por essas informações. Eu espero que a gente possa se encontrar em breve, né, dentro da nossa correria profissional aqui, né? Eu só tenho que te agradecer. Obrigado. Obrigado mesmo. E Convite. até uma próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos